Pronto.
E aí, gente, boa noite! E aí, galera, tudo bem? Boa noite! Hoje estamos com convidados! O Apocalipse agora tá especial, tá chique o negócio. Eu queria apresentar o pessoal aqui pra gente trocar uma ideia sobre inteligência artificial, que eu sei que é um assunto que tá gerando uma ansiedade muito grande na galera aí. Então, para isso, eu convidei quatro artistas fodásticos que cada um trabalha numa área diferente, para eles terem como compartilhar essa experiência deles e quais são os pensamentos a respeito de inteligência artificial, né? Porque a gente que tá preso aqui no 2D, a gente tá só no nosso mundinho, né? Então, bora trocar uma ideia? Torugo, apresente-se. Olá, meu nome é Vitor Hugo. Eu odeio essa parte, eu sou muito ruim nisso, eu sou muito ruim nisso. Vamos lá, eu trabalho com. Eu sou artista 2D, eu sou generalista, trabalho com VisDev. Tô nesse mercado aí há 17 anos. Hoje eu trabalho como generalista VisDev na Netflix, estou lá há 2 anos. Perfeito. Rafael, por favor, apresente-se. Olá, sou Rafael Moco, eu sou diretor técnico na Light Farm Studios e também agora estou como supervisor também da parte de VFX do estúdio, né? Eu trabalho com isso há uns 9 anos, acredito. Antes disso eu fui jornalista por 9 anos também, então Ah, massa. já é. Então estamos aí, né? Dan, por favor, se apresente. Gente, Daniel Ximenes, eu sou game designer, primariamente, trabalho no Automativo. Também faço pixel art, e, assim, gerenciamento de projetos, gerenciamento de equipe, um pouquinho de tudo, assim, sou meio bombeiro em game dev. É nóis. Só pra fechar, né? Eu sou Úrsula Dourada, pro pessoal que não conhece. Eu sou ilustradora, eu trabalho nessa área há quase 20 anos, eu fiz publicidade. Hoje em dia eu tô especializada na área de games e entretenimento. E então eu sou muita parte do 2D, né? Parte da pintura digital. Mas então, galera, deixa eu jogar a primeira pergunta pra vocês. Vendo os resultados que vocês viram recentemente dessas últimas inteligências artificiais, vocês veem a aplicação direta no trabalho de vocês agora? Do jeito que a coisa tá? Posso. Por Quem favor. quer falar primeiro? Não sei. Não, manda ver, Torugo, manda ver. Então, assim, uma coisa que eu observo, assim, eu observo, tipo, do que tem de saída de coisa de inteligência artificial tal, né, de IA e... O próprio, vou usar o Midjourney como acho que é o maior, o que tá mais sendo, né, discutido. Na prática, se alguém pegar o Midjourney ali, acabei de fazer, tipo, gerei o bagulho e vou usar. A resposta é não. Na lata, assim, não. Pois é. Rafa? Então, lá na Light Farm a gente tem usado, mas de uma forma assim um pouco indireta, né? Porque é como o Torugo falou, eu acho que o resultado que sai da AI, ele não é uma parada pronta, até porque quando você vê uma pessoa, você vê um personagem, ainda é uma coisa muito esquisita, sabe? Parece que é um lance meio mastigado e jogado assim de uma forma muito específica também, mas para mim, assim, eu tenho visto como uma ferramenta muito interessante para gerar, por exemplo, referências, ou Uhum. composições, ou coisas do tipo. Porque é uma coisa que é sempre assim, é como se você literalmente estivesse pedindo para alguém fazer alguma coisa e essa pessoa ela não tá dentro da sua cabeça, então ela vai gerar o que ela acha que foi o que você pediu. Então, muitas vezes o resultado é muito fora da caixa, sabe? Tipo, uma vez eu pedi, sei lá, para ele gerar assim, brincando com a ferramenta, com o próprio Midjourney, pedi para ele gerar um fantasma de uma cidade, e eu não tinha a menor ideia do que ia sair disso, sabe? Então ele criou meio que uma figura gigantesca, maior do que todos os prédios, e com várias janelinhas nele, assim, com um aspecto meio fantasmagórico. Então, tipo, eu achei interessante porque era uma coisa que eu nunca ia pensar em fazer dessa forma. Se fosse um fantasma, eu ia pensar, sei lá, uma coisa mais humanoide, sabe? Mas aí você pega, tipo, pô, sei lá, um fantasma. A cidade é um lance puta grande, sabe? Aí ele criou uma parada, tipo, gigantesca. Então é interessante, assim, mas tem também toda uma questão ética que eu acho que a gente vai falar sobre isso Sim. depois, que tem me deixado com, sei lá, um pouco de minhoca na cabeça por enquanto, sabe? Pois é. Pra mim também, o aspecto da inteligência artificial que foi surpreendente
é exatamente essa a geração de ideia não óbvia, não o que a gente esperava, sabe? Então a Sim. parte do thumbnail, ela é muito interessante, a parte do... Mas pouquíssima coisa que eu tiro de lá, eu posso pegar e usar e tipo, tá pronto, é só isso aqui. Tudo tem que ser muito É. refinado. Então, Uhum. nesse momento, muito difícil dizer que tá substituindo parte do meu processo, não tá, sabe? Dan? Eu vou fazer coro, assim, eu acho que não é uma. Ela não é uma ferramenta que no momento pode ser usada como o que vai te dar um produto final artístico, né? Ela pode até fazer parte do seu processo se você for uma pessoa muito criativa. Para desbloquear um pouco essa parte de ideia, eu consigo ver isso fazendo parte de um processo, por exemplo, sei lá, numa etapa de pré-produção, na hora que você, sei lá, quer gerar um mood board para uma coisa que você está fazendo, né? Sim. É, eu vou fazer uma cutscene, eu vou fazer um jogo que eu não tenho uma direção de arte concreta ainda, a gente não contrata um artista para fazer isso. Eu consigo ver isso funcionando como uma ferramenta em ambientes que ainda são meio pré-artísticos, será que eu posso dizer isso, né? Uhum. Antes de chegar na etapa de produção, assim, de pré-produção, que você já está incorporando artistas na sua equipe, eu consigo ver essa ferramenta sendo usada, mas assim, não muito mais do que isso por enquanto, né? Eu acho que os É, resultados são impressionantes de qualquer jeito, com mas certeza. eles, mas eu não É, é, vejo eles substituindo assim nada. eu não sei se é muito viagem minha, mas eu vejo assim, ó. Quando eu trabalhava em publicidade, o diretor de arte me passava muita coisa na base da foto. Eu vejo muito esse papel do diretor de arte que me passava foto sendo substituído por inteligência artificial. Eu quero um negócio que é tipo isso e tipo isso aqui, junto os dois e me dá uma terceira opção, sabe? Mas o pessoal que vê o resultado da inteligência artificial nesse momento e acha que tá pronto, me dá um pouquinho de sensação que é a mesma coisa do pessoal que não reconhece montagem de fotografia. Porque tem umas Sim. coisas que são, obviamente, montagem, e a perspectiva tá fora, e as cores não estão, e o pessoal, tipo, não, que isso, a foto é real. E, tipo, isso aí não passa na mão do diretor de arte profissional, saca? Se serve de referência, assim, pra gente saber mais ou menos o ponto em que a gente tá disso, lá na Lightfarm a gente já recebeu referência de diretor de arte usando o Midjourney. Perfeito. Sacou? Do tipo, o cara, ele, sei lá, usou um prompt e ele gostou muito da luz, ele gostou muito da composição e mandou pra gente de tipo, olha, gosto muito dessa luz, gosto muito, sacou, dessa câmera. E a gente vê que é uma coisa que não tá pronta, mas é uma direção muito mais palpável do que ele passar um briefing. Do que passar Sabe? uma foto, Então, né? exatamente. Não, perfeito. Isso faz sentido. E aí vem a parte, vamos passar pra parte ética, então. Uma das coisas que o Midjourney tem feito, que eu acho que é muito interessante, é exatamente essa parte da exploração estética, né? Ele dá a estética muito parecida. Vou ser 100% honesto aqui e vou falar que na minha época de publicidade eu recebia muita referência de outros artistas. O cliente chegava, eu quero uma peça do Dave Raposa, mas eu quero pintada, eu quero isso aqui pintado no estilo do Dave Raposa. Isso foi meu trabalho durante muitos anos. Então, me dá a sensação que eles brincarem com a inteligência artificial até chegar numa ideia, tipo, quero isso aqui, mas bem feito, me parece bem viável. E aí vai entrar no problema de que isso foi treinado em cima do trabalho de outra pessoa. Mas no meu histórico, eu não sei quão diferente isso seria de eu tentar recriar o estilo do Dave Raposa dentro do trabalho. O que vocês acham sobre isso? Quando começa, o Moco já pegou, já quer dizer que ele quer falar alguma coisa. Essa pegada já aí foi... Conta pra Não, nós. vai vocês aí primeiro, vai. Tá, eu não quero ser o primeiro de novo. Vai lá, Rafa, sua vez. Bom, vamos lá, então. Cara, eu acho que tem um pouco de... Tem dois aspectos que eu acho super interessantes nisso. O primeiro deles, a gente ainda não chegou nesse ponto ainda, eu acredito que a gente ainda vai falar sobre isso, mas tem muito da questão daquele medo que o pessoal tem tido, tipo, será que isso vai substituir os artistas? Será que isso vai substituir um artista de concept? Será que, tipo, sei lá, sacou? Exatamente isso. Será que eu não preciso mais citar um exemplo porque eu pego um exemplo pronto e passo, como seria o caso do Dave Raposa, por exemplo? Ou, tipo, você consegue renderizar essa imagem igual o Thiago Reis? Eu duvido que nunca ninguém tenha recebido isso. Mas, enfim. E eu acho que tem um pouco de pânico de tecnologia em cima disso também, sabe?
Eu vou dar um exemplo aqui que eu sempre cito essa história porque foi uma coisa que eu vi com meus próprios olhos e até hoje a gente vê meio que o resultado disso. Antes de eu começar a trabalhar com 3D, eu sempre acompanhei o mercado de computação gráfica como hobbyista e tudo mais, sempre gostei pra caramba. E surgiu na época, alguns anos atrás, um programa chamado ZBrush. E esse cara chegou do tipo assim, trazendo uma novidade muito grande, ao ponto que também trazia uma facilidade que até então não existia para você criar coisas orgânicas e tudo mais. E na época tinha um fórum chamado CG Society, eu não sei se ele ainda existe, mas era um fórum bem grande, assim, tipo, a galera participava bastante, o tanto pessoal tempo da lá. indústria. Pois é, o pessoal da indústria participava muito. E eu lembro de ter visto, sabe, tipo, discussões no CG Society de pessoas que já tinham já tempo no mercado, falando que, por exemplo, usar o ZBrush era meio que cheat. Sabe, você estava meio que trapaceando, porque antigamente você fazia poly by poly, modelava as paradas manualmente, tinha toda a questão de topologia, e meio que o ZBrush pegava isso, mastigava e jogava fora. Sabe, tipo, era um conceito absolutamente novo em que você não se preocupava com topologia, você tinha só o input criativo do cara. E muita gente meio que entrou em pânico com isso, do tipo, cara, vai acabar o mercado de 3D, a galera que modela vai, sei lá, deixar de existir, porque vai vir um monte de gente modelando no ZBrush e tal. E hoje em dia a gente vê que não é isso, pelo contrário, o ZBrush, citando agora, voltando aqui para o início da conversa, em que a gente estava falando sobre o uso da inteligência artificial como uma ferramenta complementar ao processo criativo, o ZBrush é exatamente isso, ele não é uma ferramenta de finalização, né? Ela é uma ferramenta complementar que geralmente ela é utilizada dentro de um escopo específico, que seria tipo de modelagem orgânica ou de hiperdetalhamento ali daquele modelo e tudo mais, mas ela funciona ainda dentro de uma pipeline, dentro de um conjunto. Ela não substituiu ninguém, pelo contrário, ela trouxe uma layer de complexibilidade dentro do desenvolvimento de modelos 3D que hoje em dia, tipo, a gente consegue fazer coisas muito rápido, sabe? Tipo, um nível de realismo que antes era super difícil de alcançar, mas que foi isso, graças a uma ferramenta que no início era muito embrionária, assim, era uma coisa muito de experimentação, sabe? Tipo, inclusive, não sei se a galera sabe, mas o ZBrush hoje em dia é visto como, sei lá, tipo uma ferramenta de escultura 3D, mas na real ele era para ser uma ferramenta de ilustração, né? Sim, Era para ser uma parada 2.5D. daqueles 2.5D. E foi meio que assim, tipo, um happy accident, sacou? Tipo, a parada funcionou de um jeito que eles não esperavam que fosse funcionar e explodiu. E, porra, os caras tanto Não que podia apertar deixaram... espaço, ele Não travava. podia... Pra... Mas o ZBrush mudou o mercado, né? Ele foi... Mudou, sabe? Tem o antes e o depois aí. tem. Exatamente. Desculpa, não. Não, Depois eu pode, falo. vai lá. Não, que você falou do ZBrush, então, eu acho que tem, cara, que eu tava falando, tipo, pra mim, esse pânico que existe, sabe, tipo, a máquina vai roubar meu emprego, não sei o que lá. Cara, pelo menos pra mim, com 3D, cara, é a cada 6 meses eu vejo um pânico desse, sabe? Substance Painter. Nossa, agora eu não. Meu, todo mundo vai fazer shader de textura agora. Modelagem em VR. Nossa, agora todo mundo consegue modelar, não sei o que lá. E, cara, não é assim, sabe? Não é assim. Não é tão simples assim. Sempre que surge uma ferramenta dessa, na verdade, ela diminui o gap artístico com o tecnológico. Sim. Entendeu? Eu sinto, então, assim, pra mim, o Midjourney, o AI, assim, eu vejo como uma ferramenta que tá diminuindo, mais uma vez, diminuindo aquele gap da tecnologia e da arte. Porém, voltando àquela parte que você falou, Sula, né, tipo, do David Raposa, por exemplo, Uhum. eu acho que a questão ética mora no seguinte problema. As pessoas te pagavam pra emular outro artista. Sim. Entendeu? E agora no Existia automático isso. Entendeu? Aham. E agora é só tipo, meu, se você souber digitar certinho ali, se você fizer o prompt certo, Pois é. você chega, né? A gente tinha feito esse comentário, né, que é como se a inteligência artificial ela fosse deepfake de arte. Uhum. Exatamente. E vem com todo o questionamento do que o deepfake trouxe.
sabe? Se você não permitiu a sua arte ser usada desse jeito, porque é diferente de uma pessoa sentar e emular, né? É você pegar e copiar e fazer essa colagem por inteligência artificial. Então, eu quero ver o que o pessoal vai fazer em relação a isso. Eu sou um pouco pessimista em relação a isso, porque eu acho que já tem muitos anos que lei de copyright não protege o artista, né? Ela protege as companhias. Sim. Então, eu tô com medo de que a lei de copyright vai ajudar as inteligências artificiais e não os artistas que estão sendo copiados dentro desse processo automatizado. Eu não sei pra onde isso vai. Recentemente eu até fiz um post no Twitter compartilhando de uma... Alguém gerou alguma coisa que, tipo, tinha um céu e tudo mais, e tinham vários logos do Shutterstock, assim, meio que recortadas, sabe? Não estava completa, totalmente legível, mas você consegue identificar de longe uma logo do Shutterstock. Tipo, exatamente diagonal, da mesma forma que eles colocam. Então isso abriu uma discussão muito grande em relação a... Não é o fato dele só ser treinado, mas o fato dele ser treinado com imagens em que ele não tá, tipo, ele não tá recebendo autorização para usar. Exato. Porque no Shutterstock você, tipo, tem essas imagens com logo e tudo mais, mas é uma parada meio que de preview para você comprar a imagem final. Exatamente, sabe? Exato. Então, tipo, não é para você utilizar final. E eu acho que a questão principal do Midjourney em relação a esse ponto de ética é que em algum momento ele te oferece uma licença de venda daquela imagem. E eu acho que é aí que começa a criar problemas cada vez maiores, Exato. sabe? Porque entra a questão de, tipo, você tá usando o trabalho de terceiros para, tipo, treinar uma IA monstruosa que tem feito coisas realmente muito grandes, emula com muita perfeição o estilo de outros artistas. Eu até postei alguns exemplos, Sim. assim, coisas muito distantes, né? Distintas, tipo, eu pedi para ele emular o estilo do Kentaro Miura, do Berserk, e ele fez uma imagem cheia de rachuras, preto e branco, muito próximo daquilo. Eu tentei, tipo, pedir para ele criar uma imagem baseada no estilo do Murra, e ele fez uma parada que é muito Murra, passaria fácil, sabe? Então, tipo, é complicado nesse ponto que, tipo, tudo bem, a gente tá falando de artistas que cai nessa mesma questão que você comentou, né? Tipo, eu quero emular o estilo de tal artista, então vai acontecer de uma forma ou outra, ou seja pela IA, seja no artista final, que alguém vai pedir para ele fazer naquele mesmo estilo. Mas é diferente, é como o Vitor Hugo falou, né? Tipo, de um lado você tem um artista efetivamente trabalhando ali, fazendo aquilo, e do outro é uma parada que você escreve e ele te entrega e ainda te dá uma licença para comercializar Vender. aquilo. Exato. Eu acho que as Então- coisas... Se me perguntassem pra mim, não poderia vender e acabou. Mas ninguém me perguntou, né? Eu acho que existem passos, né, entre o vender. Eu acho que ele não é uma coisa só, né? Porque existe o vender, eu vou botar isso no site fazer print, e existe assim, eu vou gerar uma imagem para ilustrar um artigo que está sendo monetizado. Isso é venda, Uhum. né? E, Eu acho que e isso é foi, uma né, coisa que usado isso. Já foi já usado. está acontecendo. É. Pois é, eu vi vários Eita. esses dias, que são basicamente imagens que são geradas no DALL-E, né, no Midjourney. Eu não sei exatamente onde é que são geradas. Eu acho que teve uma que eu vi que tinha o crédito embaixo, que foi a imagem gerada pelo DALL-E Mini, talvez. Isso. Então eu acho que assim, e aí eu já vou adiantar uma coisa que a Sula comentou, eu não sei se comentou já em live um pouquinho antes, que é a questão da fotografia, né? Eu tenho visto e o Moco citou o pânico de tecnologia, né? Eu acho que é essa situação meio ludita, né? De tipo assim, nossa, os robôs estão vindo e assim, acabaram todos os empregos. E acabou, gente. Valeu, é isso aí, aprendi a fazer outra coisa, sabe? Tipo. Tá na hora E da eu minha acho que assim. carrocinha do cachorro quente. Chegou o momento. Nem tanto ao mar nem tanto à terra, né? Eu acho que é uma coisa que, da mesma maneira que, por exemplo, você, sei lá na invenção da fotografia, você pagaria um pintor para fazer um retrato da sua família e de repente surge uma pessoa que tem uma máquina que consegue fazer uma reprodução de uma imagem da sua família. Sem a necessidade de um artista, o que está acontecendo aí, né? Eu acho que tem a parte do alguns artistas provavelmente tiveram que mudar de área ou ficar sem emprego. Apesar de achar que essa discussão é um pouco
falta um pouco de nuance também nessa questão da perda do emprego, porque nessa época a arte já era uma coisa absurdamente elitizada, né? Hoje em dia é pra caramba, imagina na época que você tinha que basicamente ter o tempo para você praticar como artista e alguém disposto a te pagar, né? Você já tinha que ter determinado capital financeiro para você não morrer de fome e também um capital social para terem pessoas que te contratam e têm dinheiro para pagar o teu tempo, né? Então eu vejo essa tecnologia ela tomando alguns espaços. Esse eu quero fazer uma imagem para ilustrar um artigo é uma coisa que vai acontecer. Mas eu também fico um pouco na dúvida, assim, eu não sei qual é a função de você pagar um artista, né? Uma pessoa para fazer uma coisa. E aí eu acho que entra uma parte aí já usando um termo meio mais complexo, que é utilização de commodity, né? Que é tipo você transformar uma relação entre pessoas em uma relação que é meramente entre tipo uma pessoa comprando um produto e um produto. E assim, eu acho que começam a entrar camadas e camadas e camadas de complexidade aí no uso dessa ferramenta também, né? Tipo, Exato. que já vão surgindo de assim, existem relações comerciais que vão ser interrompidas ou no mínimo bagunçadas, mas e a relação entre as pessoas, o que acontece com elas também? Acho que é um pouco isso. Eu acho que existe. Como colocar isso? Eu acho que a gente vai entrar num processo parecido com o que aconteceu com fotografia, assim. Uma coisa que já era elite vai ficar ainda mais elitizada, sabe? Ilustração, trabalhar com arte, ainda é uma área extremamente pequena. A gente comenta a respeito de que, tipo, quando você junta um simpósio de médios cirurgiões especializados em cirurgia no cérebro, tem mais gente do que tem numa convenção de ilustrador internacional. E isso é uma coisa que faz você pensar. Aí essa posição que a gente quer ocupar, ela já é uma posição extremamente elitizada. E é bem provável, sim, que principalmente esse trabalho que você podia ser uma fotografia, podia ser uma ilustração simples, eu acho que vai rodar muita coisa com Midjourney. Mas isso não significa que as posições de elite vão sumir. Pelo contrário, tem uma chance delas serem ainda mais gourmetizadas, porque agora você vai ter o refino de que esse aqui foi feito pra você. Esse aqui foi feito à mão, com carinho, do jeito que você queria, sabe? Então eu me pergunto qual vai ser a consequência desses próximos 5 anos de diretaço agora. Eu tô vendo alguns jornais ilustrando coisa, mas honestamente seriam matérias que eles ilustrariam com foto, não seriam coisas que eles usariam ilustração de qualquer jeito. As matérias que seriam ilustradas com ilustração, eu acho que elas vão continuar sendo ilustradas, sabe, ilustração editorial feita pra aquela matéria, tipo New Yorker que faz uma coisa maior, assim. Manda, Torugo. Então, aí é aí que entra pra mim aonde a AI, tipo, peida na farofa, assim, sabe? Tipo, meu, trabalhando com produção, você sabe, meu, o que mais tem é alteração. Você passa mais tempo alterando do que fazendo algo. Porque o cliente, meu, ele vai querer do jeito dele, que ele pagou pra isso, né? Ou ele sonha com aquilo, ele quer do jeito dele. E eu não sei, por exemplo, como funcionaria uma alteração de uma pessoa que não tem uma capacidade artística de alterar algo do Midjourney. Tipo, se o cliente pedir, eu quero a cabeça 10% menor. Já complicou, que pra gente é uma coisa extremamente simples, né? Sim. Entendeu? Ou a pessoa se contenta com aquilo, ou ela aceita pagar pra ter o trabalho como ele sempre foi. Exato. Sim. Eu acho que isso faz um link também com um outro assunto que eu acho tão importante e polêmico quanto, sei lá, a questão da venda e tudo mais, que é o lance da autoria. Tipo, hoje em dia a gente tem visto, por exemplo, gente no ArtStation e tal. Tem uma galera que tem profile hoje só de coisas geradas no Midjourney. Tem gente que já tá se autodenominando prompt artist, sacou? Então, isso é mega surreal, sabe? Porque onde começa a questão de, tipo, do teu input artístico e o output que a ferramenta dá? Tipo, sei lá, a ferramenta sozinha ela não vai de fato gerar nada, então ela só vai gerar se você der um input, então você tem ou não autoria naquilo. Acho que esses dias alguém fez uma comparação que eu acho que fez muito sentido pra mim, que o Midjourney pra mim parece mais uma relação de você pedir uma commission pra alguém
e essa pessoa entrega a commission pra você. Então é como se, tipo, eu pedisse uma commission pra Sula, a Sula me entregasse, eu pegasse o desenho e falasse assim, fui eu que fiz. Porque fui eu que pedi pra ela Justíssimo. fazer, sacou? Daquela forma, sei Justíssimo. lá, Sula, eu quero que você faça o Arthas surfando, sacou? Tipo, de cueca e, porra, vai ficar foda. E eu tô dando um input pra você, a Sula tá lá, tipo, se esgoelando pra Bom, desenhar o agora eu quero Arthas. isso aí, só pra avisar. Eu dei a ideia, então a gente divide 50-50, sabe? Tipo, Sacou? Então essa questão da autoria pega muito porque vai cair nesse ponto que o Torugo falou, tipo, de pessoas serem contratadas para fazer aquilo e o cara ele não vai ter a capacidade técnica de fazer uma alteração super específica. Até rola de você pedir variantes de uma mesma imagem. Inclusive eu estava fazendo um projeto esses dias usando o Midjourney, que a minha intenção era justamente essa, era de tentar explorar o máximo possível o quanto ele conseguia ser consistente dentro de um estilo, que era o lance das cartas de tarô lá que eu estava fazendo. Então, eu peguei um prompt específico, tipo, defini lá que eu queria que ele tivesse um aspecto visual específico, imitando um engine de render específico, e eu só mudava, no caso, as arcanas. E a regra para mim era assim, tipo, ele gera 4 imagens, eu escolhia 3 imagens dessas 4 geradas e dava o upscale nelas. Tem uma certa consistência, mas você vê que são coisas completamente desconexas de qualquer forma. Que se fosse um artista de fato criando uma linha de tarô com aquela especificidade que eu tipo denominei, seria muito mais hegemônico do que, sacou? Tipo, do que sendo feito assim, meio certeza. que, sacou? De um jeito super aleatório, que é seguindo coisas semi-específicas, assim. Então, eu acho que essa questão da autoria, a questão da pessoa trabalhar com isso e de fato vender, como o Vitor Hugo falou, eu acho super complicada e eu não sei se é viável financeiramente, assim, tipo, mercadologicamente. Porque vai ter essa questão de, tipo, a gente que trabalha com produção de conteúdo, a gente sabe, cliente... O cliente, em primeiro lugar, ele não entende como a arte é feita. Uhum. Ele não sabe como, tipo... O cara, ele quer, sei lá, tipo... um furacão, e ele não acha que, tipo, um furacão é uma coisa mega complexa que você tem que fazer um engine de física super, sacou? Tipo, elaborado, trabalhar para você, e você tem que fazer a parada molecularmente ali configurada. Ele acha que é assim, tipo, inserte furacão, tipo, Renderizar. renderizar e tá pronto, sacou? Então, o cliente, ele não vai ter essa pegada de, tipo, não, é uma inteligência artificial que não tem controle. Não, o cara, ele vai querer uma parada específica. Então, tipo, eu não sei se no mercado em si é uma parada viável, de fato. Eu acho que vai ter alguns, óbvio, segmentos que isso vai funcionar, mas na grande maioria, principalmente mercado de publicidade, então, eu acho muito inviável que isso emplaque. Sabe? Assim, do Cinema jeito também eu não que é vejo hoje. emplacar. Não, Eu também não vejo ilustração de game nesse sabe? momento. Falta finesse em algumas coisas que vai começar a entrar naquela a dificuldade de explicar pra máquina. Saiu umas fotos do Lula agora, acho que foi na posse do STF, Alexandre? alguma coisa. Xandão. Do Xandão. Xandão, exatamente. E aí estava todo mundo olhando pro Lula. E aí o pessoal jogou isso lá no Discord da mentoria e perguntou assim, quem é o personagem principal dessa foto? Que é um é exercício... o de cabelo colorido. Que é um exercício de composição, né? Você controlar o eyesight do pessoal, você cria uma narrativa dentro da imagem. Eu não vejo AI fazendo esse tipo de finesse nem tão cedo. E as melhores ilustrações que você faz pra game vai precisar desse tipo de coisa, vai precisar da piadinha, vai precisar do controle desses elementos pra ser uma ilustração que vai chamar a atenção, sabe? Que vai, Sim. sabe? Então, eu vejo muito a parte do 2D, a parte do abstrato, a parte da composição abstrata tem muita validade. Tem muita coisa que você não conseguiria pensar naquele nível porque a gente tá muito preso na dificuldade de compor uma imagem realista, né? Realista. Mas, na hora de fazer essa finesse da narrativa visual, acabou, não tem mais como. Então É usos complicado, porque, limitados. tipo, é super limitado. É como você falou agora. Eu acho que essa questão de ser um banco de ideias é muito válido. Porque, tipo, quando a gente cria, a gente tá meio que
preso às nossas referências pessoais, né? Tipo, Exato. então, tipo, eu vou criar coisas que eu vi num livro, eu vou criar coisas que, tipo, tive uma ideia enquanto eu assisti um filme, ou, tipo, fiz uma viagem, vi alguma coisa, aquilo me inspirou a fazer alguma coisa. Enquanto a AI é, tipo, tudo isso ao mesmo tempo, juntando, sei lá, 20 milhões de artistas ao mesmo tempo, trabalhando em conjunto, Exato. mesmo que sem autorização. Então, tipo, é surreal, sabe? Não dá pra comparar. Mas aí eu pergunto, tipo, a gente tá sempre falando de ilustração e tal, né? Que ele simula estilos de ilustradores e tudo mais. Mas e pra. Aí é meu desconhecimento. É pra coisas mais específicas. Por exemplo, eu trabalho muito com character design. E eu sei que, a gente sabe, cada curva e cada linha reta é pensada. É, tipo, existe algo no Midjourney, em qualquer outro AI que tenha essa noção do tipo, se eu, sabe, manter tipo, aquela ideia do shape que traduz a personalidade do personagem, ou é sempre composições, tipo, que eu já vi fazer, cenário eu acho foda, personagem aleatório eu acho foda. Agora um personagem que eu quero que o corpo dele transmita a personalidade dele, sabe? Que cada shape é pensado pra transmitir a personalidade do personagem. Ele faria isso. Eu acho que tem duas coisas que estão entrando nessa conversa, né? A primeira é do lado de uma pessoa que está consumindo uma imagem que foi produzida no Midjourney, a gente, enquanto ser humano, está acostumado a atribuir personalidade às coisas, né? Então essa coisa vai acontecer, de você olhar para uma imagem que foi gerada no Midjourney e você, esse personagem tá engraçado, ou então ele tá sério, ele tá intimidador, né? Então esse personagem, né, que por enquanto é É uma um blob. maçaroca ali de É. linhas, né? Mas também tem uma coisa que, tipo assim, talvez isso seja ensinável, mas pelo menos da maneira como o Midjourney funciona hoje, ou pelo menos pelo pouco que eu li sobre, né? Eu não sou uma pessoa de dentro do Midjourney, então não sei dizer precisamente como é que isso é gerado. A gente cai num paradigma que é o. Já ouviu falar do quarto chinês? Não. O quarto chinês é tipo, ele é um experimento, um thought experiment, é um experimento de pensamento que é sobre a origem da consciência, né? Que assim, você pensa que tem uma pessoa e ela tá trancada num quarto onde ela vai estar sempre recebendo mensagem por debaixo da porta, assim, escrito em chinês. E ela tem tempo infinito para funcionar dentro daquele quarto. Ela não fala uma palavra de chinês, ela não sabe ler, ela não sabe escrever, ela não sabe nada. Mas tem bilhões de livros ali, né? E em algum lugar nesses livros existe a resposta correta para a pergunta que foi feita em chinês para ela debaixo da porta. Ela consegue encontrar a correspondência daquilo que foi escrito e mandar a resposta correta por debaixo da porta de novo. Essa pessoa está falando chinês na prática, né? Porque o que acontece com a IA é mais ou menos isso, né? Você está tendo um banco de dados enorme e você está dando regras para ela funcionar. Então eu não acho impossível que em algum momento alguém faça uma IA all-inclusive de tipo orientada para character design com alguns parâmetros explicados e com uma biblioteca com uma certa curadoria, etc. Mas isso nunca vai chegar no grau de finesse de você ter uma pessoa que sabe falar aquela linguagem, né? Que sabe exatamente o que ela está fazendo pela maneira como a IA se comporta hoje, né? Eu acho que aí entra na parte do. Nós estamos nos aproximando da singularidade, né? Que volta e meia aparece a porcaria do Elon Musk sentado numa cadeira com aquele cara vestido num colã branco, falando que o robô dele é consciente porque ele falou que é. Né? Tipo, cara, isso são anos e anos e anos e anos de, tipo, de estudo de IA, até de um ponto de vista filosófico aí, pra tipo, provar que você tá falando besteira, sabe? Tipo assim. Uhum. Então, assim, esse tipo de preocupação aí a gente começa a entrar na parte de geração procedural, que é outro rolê, É outro saca? rolê, É outra sim. tecnologia, é Não, outra linguagem, é outra ferramenta, né? deixa E que eu, tem vários profissionais envolvidos. deixa eu só fazer um comentário aqui. O pessoal tá falando que. Tá rolando um pensamento no chat que basicamente assim, mas o pessoal da indústria vai sempre querer maximizar lucro e diminuir custo. E concordo, Vai. mas existe uma coisa de diminuir custo que tem um custo que você não consegue diminuir. Tem um paradoxo que eu acho ele fantástico. Que é o lance de que se você juntar 9 pessoas grávidas, você não faz o bebê em um mês. Não é assim que funciona, sabe? Então, existe um mínimo necessário de conhecimento técnico que não tem como você jogar fora da janela, pelo menos por enquanto. Talvez daqui a 5 anos a gente realmente consiga fazer uma inteligência artificial que tenha os parâmetros de personalidade de shape. E aí você fala, eu quero um personagem arredondado, que seja assim, que vai ler assado, e você consiga gerar esses parâmetros.
Mas como a gente tá falando nesse momento do como que isso vai afetar a gente profissionalmente, até essa ferramenta existir, o emprego de vocês ainda existe, sabe? E o conhecimento técnico que vocês vão acumular para vocês conseguirem essa posição até essa ferramenta existir, vai ser o que vai manter vocês no mercado lá pra frente, saca? Então, não é tudo sobre o desespero. Não é tipo, ah, meu Deus, agora acabou os empregos e... Não, não. Isso é uma especialização técnica. Vocês vão poder usar essa ferramenta igual todo mundo tá usando, saca? E aí, você vai ter conhecimentos que a ferramenta não tem. Se a gente tiver sempre 2 passos à frente da ferramenta, a gente sempre vai ter a vantagem que pelo menos vai pagar o aluguel. Total. E, tipo, um exemplo legal que eu dou disso tem no Twitter um artista chamado, eu acho que é @necros, com K, Sim. a arroba dele. E ele tem feito um trabalho muito interessante com a IA, que é o seguinte, ele cria as imagens, só que ele faz recortes super específicos, né? Ele literalmente faz um photobashing das imagens geradas pela IA. E fica fantástico. E os resultados, e fica fantástico, mas aí a gente vê de fato o input artístico do cara, porque aquilo só tá funcionando porque ele efetivamente tá metendo a mão, ele tá mexendo na composição, ele tá mostrando o que funciona, colocando as coisas nos lugares certos. Exato. Então, tipo, pra mim, acho que esse é um exemplo um pouco mais positivo de uso da parada, sabe? Tipo, é uma coisa assim, tipo, você pode usar isso ao seu favor, você pode adiantar boa parte do seu trabalho. É porque eu acho que tem muita gente também que tem uma visão, às vezes, um pouco engessada de como o mercado em si funciona. Tem gente de ilustração, por exemplo, que acha que photobashing é uma parada, tipo, proibida por Deus, sabe? Então, aí você entra num estúdio e o cara fala assim, meu amigo, eu quero, tipo, isso aqui pra amanhã, sacou? Eu quero um pinguim gigante destruindo a cidade pra amanhã. Se vira. Teve uma vez que eu... Teve um exemplo, esse negócio de, tipo, que é proibido, uma vez eu tava fazendo uma Illustrator e que virou splash art de game, por sinal. Não vou falar qual que é pra não entregar meu trabalho. Mas, meu, o cliente tava nesses assim, mas eu quero um multi dessa foto, eu quero um multi dessa foto. Velho, eu peguei a foto, meti um blur e meti um soft light em cima do meu render. Aprovado na hora. Quem nunca? Quem nunca? Cara. Quem nunca? Sabe? Não tem essa de regra de que é proibido. Tipo, Photobashing, né? Não tem essa de proibido. Agora, uma coisa que é interessante, negócio tipo de AI, de salvar e tal, que eu achei legal trazer também, que se for do ZBrush, né, louco? Eu lembrei do... Cara, quando saiu o Substance Painter. Nossa. Esse foi outro. E que foi tipo, que meu, o trabalho... Nossa, agora todo mundo vai virar, tipo... Vai fazer look dev, né, pô. E, cara, quando você usa as ferramentas automáticas do Substance Painter, fica um cara de trabalho automático. Sim. Entendeu? Por quê? Porque muito fácil, né? Muito fácil. É fácil, porque uma coisa que tem muito que a gente tem que valorizar no nosso trabalho, da nossa experiência, é o fato de você interpretar não só o prompt, porque, meu, reunião com o diretor de arte não dura tipo 5 palavras ou 20 de um prompt. É reunião de 1 hora do cara explicando a ideia dele. Você pega as nuances, entendeu? Então, para ter uma ferramenta de AI que pegue todas essas nuances, cara, você tinha que escrever uma redação do Enem, sabe? De prompt. E a gente não chegou lá ainda, sabe? O Daniel citou a questão de proceduralismo, né? De, tipo, por exemplo, eu trabalho basicamente com isso. Tipo, como artista de VFX, eu tento fazer tudo o mais procedural possível, porque a gente ganha tempo reutilizando setups e tudo mais, criando coisas. O problema é que, se você só faz procedural, tudo vai ficar com cara de procedural, tudo vai ficar com cara randômica. Isso é um erro super comum, por exemplo, pra galera que tá começando. Você criar uma cidade e você vê que aquela cidade, cara, isso daqui é um gerador de cidade com certeza absoluta. Sabe, tipo, esses prédios aqui, tipo, o cara não definiu absolutamente nada. Fica uma coisa sem personalidade. Eu acho que a palavra é justamente essa, sabe? Tipo, o artista, ele coloca muito da personalidade dele ali. Então, não adianta você ter uma ferramenta que faz 1000 coisas super rápido, de uma forma super eficiente, se aquilo não tem alma. Então, o Midjourney, eu acho que é exatamente isso. Tipo, você vê um personagem do Midjourney é uma parada sem alma.
é uma parada mastigada. É tudo. O Torugo mesmo, a gente tava comentando sobre isso esses dias no Twitter. Ele comentou uma parada que é super certa. Ele fala, cara, o Midjourney pra mim parece que tem um estilo específico. É um Ele tem estilo cara de Midjourney. É. Ele tem cara de Midjourney, sacou? As coisas todas, ela tem algum detalhe, não importa o estilo que ele tenta emular. Ele tem alguma coisa ali que sempre vai ter cara de Midjourney. Ou seja, ele já tirou boa parte da alma da parada, sabe? Tipo, o artista ali, ele já não tá participando daquilo de uma forma efetiva. Então não tem muito essa coisa assim, fica uma coisa robótica. E vai ficar com cara robótica. E com o tempo, tudo que é robótico, tudo que é repetitivo, cansa. Sacou? Então isso é um outro ponto também que eu acho super importante levantar, é que o Midjourney hoje é uma parada super bacana, que tá surpreendente, gera umas coisas animais. Daqui a 2 anos vai estar todo mundo cansado de Midjourney, sacou? Marvel Type vai mostrar isso. Sacou? Exatamente, sacou? Então, tipo, não adianta. As coisas, elas precisam, de fato, desse input. Então, o medo de perder, o medo de, tipo, ser substituído, não vai rolar, sabe? Não é a mesma coisa. Deixa eu fazer... Ai, desculpa, Dan, fala. Não, eu só ia acrescentar uma coisa com relação a isso, que é o meu envolvimento hoje com a arte, né? Trabalhei muito tempo com pixel arte e animação, mas assim, meu envolvimento hoje com a arte é muito mais do ponto de vista de direção, né? E de gerenciamento, muito mais do que qualquer coisa. E como uma pessoa que, nesse sentido, acaba trabalhando mais com curadoria, às vezes o mastigado do Midjourney, ou o mastigado do Houdini, ou o mastigado do, sabe, de todas essas coisas, ele é o suficiente porque você está querendo fazer, né? Então, assim, se você estiver pensando no ponto de vista de produto, ou o que funciona dentro de uma pipeline de produção mais longa, às vezes eu vou chegar no Midjourney e escrever pinguim gigante destruindo uma cidade, eu vou dar Enter, vou gerar 10 imagens, eu vou escolher uma que eu vou achar legal, entendeu? Na maioria das vezes isso não vai ser o suficiente. Isso vai ser o suficiente para eu cortar uma etapa, né? Ou então, por exemplo, eu sou mestre de RPG e eu quero ilustrar uma cena e eu não tenho dinheiro para pagar uma pessoa para fazer uma commission para mim, e aí eu vou entrar no Midjourney e vou falar, sei lá, pessoa mandando Kamehameha no meio de um cenário assim assado. Enter, eu vou pegar aquela imagem dali e eu vou guardar ela para jogar RPG dentro da minha mesa, né? Até o dia que eu tiver dinheiro para pagar uma pessoa para desenhar o personagem mandando Kamehameha. Então acho que tem uma questão do Midjourney também, que, e aí entrando um pouco no lado bom, ele democratiza um pouquinho o acesso a determinados tipos de uso de uma ilustração. E eu acho isso legal pra caramba, né? Acho que isso é uma coisa que gera uma situação, especialmente para pessoa física, não para grandes indústrias, já que grandes indústrias o pessoal do chat está comentando, né? Vai cortar custo a todas as coisas. Mas assim, enquanto pessoa física, que você quer uma imagem e para você é uma coisa aproximada, tá bom? Por que não? Exato. Né? Eu acho que isso é legal. Eu fiz muito esse pensamento que, assim, com a quantidade de canais que tem no YouTube hoje em dia, canais grandes, eu vejo muito estudante de cinema que está conseguindo trabalhar com cinematografia, que não conseguiria se inserir no mercado como cinematografista, sabe? Até ter os canais de YouTube. Então eu vejo muito do Midjourney sendo usado pro pessoal que está produzindo conteúdo para mídia social num nível mais canal pequeno, mais perfil pequeno, sabe? E eu não sei se isso era uma coisa que a gente estava competindo com esse tempo todo. Porque era uma questão de que esse pessoal não tinha condição de pagar. Então agora eles têm condições de ter o conteúdo. Porque eles não poderiam pagar pelo feito antes. Então eu acho isso empolgante, na real. Eu falei, foi isso que eu quis dizer quando eu falei que eu vejo muito como uma ferramenta de meme. Vai ser produção de conteúdo em massa pra internet. Vai rolar muito meme com esse negócio, sabe? Já tem o canal do Reddit, né? De imagens aleatórias do DALL-E, tá ligado? É tipo... máquina de lavar no meio da floresta, saca? Tipo... que é muito bom, inclusive. Então, eu vejo esse uso que as pessoas também acham que, tipo, perdi esse trabalho. Tipo, não, esse trabalho não existia antes. E agora existe a possibilidade dessas pessoas gerarem essa imagem, sabe? Então E eu acho que vai até um pouco além disso, na real, porque, por exemplo, o Daniel, ele citou o lance do RPG, e eu tenho um amigo meu, o Rubens, que ele tá usando o Midjourney exatamente para o mesmo fim. Ele quer criar, sei lá, um personagem. Então ele vai dar prompt até sair um personagem próximo do que ele quer. Aí ele vai usar aquilo dali na campanha dele. E ele, com isso, ele vai criando coisas, vai criando ideias, e ele vai aproveitando aquilo. E chega um momento em que ele começa a pensar, tipo, pô, agora eu quero uma coisa um pouco mais específica.
Então eu vou pegar um artista, Exato. sacou? Porque esse cara, ele vai... Então você abriu uma porta que foi como você falou, ela já estava fechada, sacou? Só que agora você tá dando um empurrãozinho ali, ela não estava totalmente fechada, ela só estava meio emperrada, Tá dando sabe? doce Então pra criança. você abre um pouco o leque de possibilidades para pessoas que, tipo, nunca tiveram de fato acesso à arte, mas que agora elas começam a ver um valor que elas não viam antes. Porque chega um ponto que o Midjourney já não está mais, por exemplo, atendendo a todas as expectativas dela. E aquilo já saiu do controle, ela já está tipo, fazendo um uso muito maior daquilo. De repente é uma pessoa, por exemplo, voltando para a questão do RPG, que narra, ou que tipo, agora ele está narrando para um grupo muito maior, ou agora ele está participando de um evento. Ele está participando de um evento, será que o Midjourney segura? Pô, talvez não segure, então vou chamar um artista, sacou? Vou levantar uma grana. E daí as coisas elas vão começando a se desenvolver um pouco melhor. Então, eu acho que também é uma questão de oportunidade, sabe? Essa questão de você democratizar a arte faz com que mais pessoas tenham interesse pela arte. Exato. E mais pessoas vejam o valor da arte em si, sacou? Seja pelo fato de isso facilitar a vida delas em algum aspecto, ou ao ponto de, tipo, tá, facilitou até aqui, agora eu preciso de algo mais específico, então eu vou contratar, de repente, um artista, eu vou procurar alguém que possa me ajudar nesse ponto. Perguntaram aqui, e as pessoas que pagariam pouco não vão deixar de pagar? Olha, na minha experiência, o pessoal que contrata commission adora contratar commission. Se você já trabalhar com commission pessoal, existe um prazer em você entregar uma peça e o cliente falar: ai meu Deus, a peça que eu escolhi, sabe? Quando eu entrei no curso de design, isso foi uma das primeiras coisas que me falaram. O seu cliente está emocionalmente envolvido com o trabalho que ele está te passando. Então você entregar uma peça boa, você entregar a peça do jeito que o cliente pediu, sempre é uma coisa emocionalmente positiva. Então, o pessoal que já experimentou esse fruto proibido do commission, eu acho que tem chance deles voltarem. É igual tatuagem, você não faz só a primeira. Cara, ninguém faz commission ou pede commission porque precisa. Ou às vezes, geralmente, tipo, tem lá os seus casos comerciais e tudo mais. Mas tem muita gente que pede porque quer, sacou? Porque quer uma coisa, tipo, mais pessoal, quer uma coisa um pouco mais, tipo, personalizada ali. E a pessoa, é exatamente isso que você falou, tem um envolvimento, tipo, emocional em relação àquilo, sabe? Exato. Eu tenho tipo, vários artistas que eu já pedi commission e todas essas as vezes que eu pedi commission com eles, fiz commission com eles, eram coisas que pra mim eram muito pessoais mesmo, sacou? Eram gostos pessoais, coisas que eu gostava e que, tipo, pra mim era uma coisa legal combinar um gosto meu com o estilo daquele cara ou daquela pessoa, sacou? Daquela artista. Então você começa a juntar coisas que é exatamente isso. É uma colchinha de retalhos, de emoções, né? E, cara, quem compra commission vai continuar a comprar commission pelos mesmos motivos. Exato. Eu também sou. Eu sou muito a favor disso. Tipo, eu tenho altas coisas feitas com fanart, com coisas específicas. Nada foi eu que fiz, tudo é commission encomendada. Porque pra mim é muito melhor quando os outros fazem, sabe? Tem um valor especial. Então, eu sou muito partidária disso. E, gente, assim, ó, eu acho que parte da ansiedade que a gente tá sentindo é que a gente está no momento de crise econômica. Tá ruim, tá todo mundo sem dinheiro, nosso dinheiro não vale nada, ninguém tá conseguindo comprar nada. Então, parte da ansiedade que vocês estão sentindo, que os clientes estão sumindo, é que o pessoal que compraria commission tá sem dinheiro para pegar commission. Vamos esperar a situação econômica melhorar, vamos torcer para que tudo dê certo. Pra gente conseguir voltar sabe, realmente pegar esses luxos de volta. Commission, arte, é um luxo. É o que a gente tá comentando aqui. Essa área que a gente trabalha nela, ela é gourmet, não tem outra palavra para definir. Né? Sempre vai ser elitizado. É sempre elitizado, exato. A arte é elitizada tem 400 anos, não vai ser agora que vai deixar de ser, sabe? Então Tá, a outra pergunta que eu queria fazer pra vocês é o seguinte, ó. A gente tava falando a respeito dessa cara de Midjourney, né? A Lauren Panepinto, uma diretora de arte que trabalha na Tor Books, tava comentando a respeito disso, de que os clientes dela não querem coisas que pareçam com as coisas dos outros. E que isso vai ser um grande impeditivo pra você só fazer coisa no Midjourney. E eu acho isso um ponto de vista interessante. Eu acho que tem como você até dar um tweak no prompt para ele ficar diferente,
Mas, no geral, essa coisa que a gente tá comentando, dessa especialidade da coisa do feito à mão pra você, já está sendo discutido em outros aspectos, sabe? Dentro do pessoal de capa de livro, por exemplo. Existe uma vontade de que o seu livro tenha uma capa feita para o seu livro, não é uma coisa que foi gerada. Talvez a ideia possa até começar, mas você vai querer o resultado final feito para você. E ela Sim. faz umas capas lindas, né? Então, Tipo, o Daniel falou dos memes que já estão surgindo. E às vezes nem é meme mesmo, às vezes é uma parada que, tipo, é só surreal. Dentro do próprio subreddit do Midjourney, eu vi esses dias uma pergunta lá, tipo, como é que eu faço para que as minhas artes feitas no Midjourney não fiquem parecendo artes feitas igual fica para todo mundo? E um dos primeiros comentários era: aprenda a ilustrar. honesto. É isso. Se você pegar aquele e começar a fazer um photobash em cima, mas aí photobash ia roubar também, né? Igual o ZBrush era roubar, igual fotografia pode. era roubar também. Você quer pintar, gente? A primeira coisa que você faz é o seguinte: você cria cavalo para cortar a crina e fazer o Vai ser o pincel. pincel. Porra. Nossa, essa coisa não, isso não pode, porque isso é roubar. Eu entrei na área de ilustração quando o Photoshop tava decolando. Meu primeiro chefe em publicidade, ele era aerografista. A especialidade dele era fazer mapa em aerógrafo. Então ele tinha umas A2, daqueles mapas do Beto Carreiro, saca? Era genial! Você faz no Photoshop em 1/3 do tempo do que ele fazia. E ele tava muito chateado com essa função. Mas era só uma questão. Ele continuou no mercado esse tempo todo, só que agora como diretor de arte, sabe? Então é uma questão da gente também caminhar com o tempo, né? Não, se fazer no aerógrafo não tá dando, vamos aprender Photoshop. Eu Uhum. Eu acho que tem aquela Vai lá. tendência do profissional Na verdade, não é só do profissional de arte, né? Mas acho que o profissional de arte a gente entra em contato especificamente com isso, que é tipo assim: se eu sofri para fazer, você vai ter que sofrer também. Então Sim. não pode ter inovação tecnológica, não pode ter nada que facilite a vida de ninguém, tudo tem que ser difícil. Você vai fazer logo, você vai pegar os quadros compassos e fazer em cima da mesa, sabe? Tipo assim, Pra fazer na minha elipse faculdade tem que de ser com os design, barbantinhos. na minha faculdade, eu fiz faculdade de design, né? E meu curso era o curso de mídias digitais, que já era um curso que era novo, foi a primeira turma de mídia digital quando eu entrei na faculdade. E tinha um pessoal de comunicação visual, né, que era CV. E os professores de comunicação visual, vários deles tinham um ranço com o pessoal de mídia enorme, porque a gente já entrava com a cabeça de assim: ó, eu vou trabalhar com mídias digitais nesse negócio específico. Você chegava na turma, teve um professor que falou assim: você que é de mídia elétrica, Mídia elétrica. conserta aqui o meu projetor, tá ligado? Tipo, cara, eu não faço a menor ideia de como faz isso, né? E aí professores que implicavam, falavam que precisa fazer as coisas na mão, não pode fazer no computador, entendeu? E eu entendo o benefício didático de você fazer as coisas como os fenícios, né? Tipo, você entender como é que aquilo era feito, mas assim, deixar isso se transformar num rancor não ajuda, né? Eu acho que Exato. Eu não sei, eu acho que eu sou muito entusiasta de tecnologia para deixar de aprender as ferramentas, sabe? Quando começou a aparecer toda essa coisa toda, eu nunca tive esse medo, nunca tive essa sensação do apocalipse que o pessoal tá tendo. Porque pra mim era só mais uma ferramenta. Como eu já passei pelo Photoshop e ia destruir a ilustração, é só a versão 2022 que o Photoshop vai destruir a ilustração, entendeu? Tipo, não vai modificar como a coisa é feita, você vai ter que aprender a usar o Midjourney também. É só isso. Eu acho Assim, que o pessoal de 3D é o que a gente mais quer que tenha a ferramenta que automatiza o processo, cara, porque Menos trabalho! eu já abri o V demais pro meu gosto, cara. Eu não quero mais. Ó, a próxima Topologia. coisa que eu vou fazer vai ser comprar um negócio de VR pra poder blocar as coisas em 3D pra nunca mais ter que traçar perspectiva na minha vida. Sim. E uma coisa que, assim, eu sempre pensei nisso, quer dizer, não sempre pensei nisso, mas parando, assim, um momento de pânico e pensar, tipo, tá, deixa eu tentar tirar um bright side disso aqui. Eu cheguei à conclusão do seguinte, tipo, a tecnologia, na real, ela ajuda muito a gente, não só pelo fato de automatizar as coisas, mas também de um ponto de vista do mercado. Porque, vamos colocar de novo a questão do ZBrush. Com o ZBrush você conseguiu agora fazer, sei lá, personagens super detalhados que você não conseguia antes. Bacana. Só que para você fazer um personagem super detalhado, você precisa de mais tempo.
Então, tipo, você não pode dedicar tanto tempo a um artista só. Então, em vez de só um artista, agora você precisa de 4 artistas. E aí você já abriu mais 3 vagas, sacou? Que não existiam para aquela pessoa produzir. Isso é, tipo, é uma parada muito exponencial, sabe? Tipo, quanto mais tecnologia, assim, surge para facilitar as coisas, mais você, tipo, aumenta a proporção em que aquilo é produzido. E quanto mais você aumenta a proporção, mais você vai precisar de gente para produzir. Exato. Então, tipo, não, sabe, é meio que um caminho sem fim, assim. Quanto mais fácil você tem, mais você vai produzir e mais gente você vai precisar para produzir. Não é uma parada que, tipo, vai tirar emprego das pessoas. Pelo contrário, sabe? Exato. Eu acho que a gente tá consumindo conteúdo numa quantidade tão absurda que nem a automatização dessas bases vai ser o suficiente pra suprir. Saca? A gente volta pra Marvel. Exato. De volta pra... Exatamente, sabe? Porque, tipo, se você parar pra pensar, assim, uma coisa que eu, tipo, eu levanto muito a bandeira do open source, né? Que, tipo, é você produzir uma parada e você disponibilizar aquilo para as pessoas. O Blender hoje é uma parada até que é muito vítima de preconceito, porque tem muita galera que é muito entusiasmada e é uma galera chata também. Então, tipo, eu entendo perfeitamente o pessoal que não gosta, às vezes, do público. Mas pensa do seguinte, tipo, é uma ferramenta em que você chega na sua casa hoje, baixa e você faz 3D. É uma coisa assim que, tipo, sei lá, há 15 anos atrás era impensável, sabe? Você era, tipo, refém, sei lá, de uma Autodesk, você era uma refém de uma Alias, e eram softwares caríssimos. Então, tipo, ou você recorria à pirataria, e que, pô, era uma parada, tipo, que pode funcionar pra você na sua casa, mas se você, no momento que você abrir um estúdio, você tá Acabou. colocando a bunda na janela, sacou? Exato. Então, tipo, ou você, tipo, não fazia. Então, tipo, essa propagação de novas ferramentas, ela permite também que muitas pessoas que talvez não tivessem acesso àquilo, hoje em dia possam produzir, sacou? Possam dar o primeiro start daquilo. Exato. Então, gente, tecnologia é bom. Porque A gente, o estúdio novo que abrir, ele não vai... O cara que abrir o estúdio, ele não vai trabalhar sozinho, ele vai precisar de mais gente, ele vai Exato. contratar mais gente, e a coisa vai aumentar, e vai produzir mais, vai precisar de mais gente, e é uma bola de neve, sabe? E vai fazer coisas mais complexas também, né? Porque a tendência é essa, né? Tipo, já, eu vou fazer uma escultura. Aí, eu me lembro um pouco um exemplo que eu tenho com relação, inclusive essa questão de tecnologia. Eu trabalhei durante uma época, bem no começo assim que eu saí da faculdade, num curso de História da Arte, Design, Arquitetura, essas coisas assim, né? E uma das questões que o meu chefe na época levantava, ele era professor, era tipo, o que é design e o que não é design, né? E aí tinha uma coisa que ele levantava, que ele mostrava. Eu vou começar a fazer um monte de name drop de produto aqui. As telephone paintings do. Gente, eu esqueci o nome do cara. Eu vou descobrir. Peraí. Telephone paintings. Por exemplo, eu precisaria de uma enciclopédia para eu descobrir. É uma Holinag. Aqui. Telephone paintings do Moholy-Nagy, o Bubble Club Sofa do Philip Stark, eu acho. Uh, E uma das coisas que ele mostrava era uma cadeira do Arts and Crafts, todo esculpido em madeira com pavão nas costas, e uma joia do Nervous System, que é uma empresa que faz joias usando arte procedural. Eles geram com... Era muito mais rudimentar na época que a gente fazia isso. O Nervous System, eles geravam, tipo assim, uma estrutura de veios, assim, como se fosse... Eles chamavam de xilema, né, que é porque veios de condução de seiva na árvore. E eles geravam aleatório, cortavam uma parte, imprimiam em 3D, faziam o molde e colocava o aço, né, o metal que eles fossem usar para fazer a joia no meio, de forma que não tinha uma joia igual a outra, né? Só que quando você ia perguntar para as pessoas, você só mostrava a imagem, isso aqui é design ou não é? Ah, não, isso é artesanato. Isso foi gerado por um software de computador com uma pessoa que programou, que fez esse negócio para ser desse jeito, tipo, é design ou não é? A pessoa, né? Então, tipo, assim, a discussão é muito mais Existe uma. difícil do que Nossa, esse negócio do artesanato é design, tipo, artesanato é design. E é pra gente não cair na armadilha de começar a se comportar como os luditas, né? Tipo, não, tecnologia não, vamos retornar Exato. às pradarias e, sabe, não tem... É, É isso que o pessoal tá falando, de tecnologia é bom, gente.
que não é bom Exato. são as relações de trabalho que a gente tem hoje nos últimos estágios do capitalismo tardio, né? Deixa eu Isso é só que é narrar difícil. aqui, porque o pessoal no chat tá falando assim, mas se automatizarem tudo, quem que vai pagar nossos boletos? Gente, a gente tá discutindo há 1 hora como é que não tem como automatizar tudo nesse momento. A Exatamente. gente nem sabe se vai automatizar tudo. É por isso que a Vocês gente deviam começar a discutir, né, a ideia de que você tem boleto para pagar. Por quê? Enfim. Então, mas a nível de o que a gente pode fazer agora, de novo, vamos continuar investindo no conhecimento técnico. Quanto mais você conseguir fazer que a ferramenta não faz, mais você tá garantido, Uhum. sabe? Vamos aprender o photobashing, vamos aprender a editar o Midjourney, vamos aprender a usar o Midjourney, vamos aprender Krita, vamos aprender Blender. Agregar o cliente. Vamos agregar, exato. Existe essa coisa, é uma diferença de atitude, sabe? O que eu quero dissipar com essa live aqui é essa coisa de que, tipo, acabou a área, sabe? Todo mundo guarda seus lápis e vai pra casa. Não é isso que tá acontecendo. Tem espaço, tem bastante espaço. Pelo menos pelos próximos 5, 10 anos a gente tá garantido o que vocês precisam do conhecimento técnico. Então, bora estudar, galera! Né? A verdade é que, assim, pra mim, cara, sempre foi isso. Falta gente. Falta gente com Falta gente. conhecimento Sempre técnico. faltou gente. Sempre falta gente. Esse Falta comentário muita de que gente. sempre falta gente com conhecimento técnico é um comentário que eu escuto. Eu falei, né? Eu tô na área há quase 20 anos. Tem quase 20 anos que eu escuto esse comentário. No início, quando eu tava começando, sabe, lá em 2005, eu fui contratada porque eu sabia Photoshop. E era uma coisa que antes do YouTube, você saber Photoshop era um diferencial do cacete, saca? Então agora eu estou aqui aprendendo ferramentas novas porque isso vai ser um diferencial lá na frente. Aliás, estou me divertindo muito com Live 2D. Aquele negócio é muito divertido. Mas é essa mudança de mentalidade, sacou? Não é que vai ser tudo automatizado. O que a gente precisa fazer é ter o conhecimento técnico para continuar relevante. Pelo menos nesses próximos 5, 10 anos. E 5, 10 anos, gente, dá pra fazer uma carreira. Bora! Bora estudar. Se dá. Né? Total. Gatinhos! Estamos tendo gatinhos em todos os lugares. Nós estamos dormindo aqui. Eu achei que ia ter fotobomb, que a tia ter subido na mesa igual ela tem feito ultimamente. Eu tô com dois. Tipo, eu tô com dois aqui, assim, atrás da tablet. A gente tá vendo os rabinhos passarem, tá sendo ótimo. O que acontece depois desses 5 a 10 anos? A gente vai ter a gente vai ver como é que tá. Acabou. A gente vai ter que ver como é que tá o cenário. É isso. Daqui a 10 anos, a Disney dominou o mundo. Tudo é Vingadores, entendeu? Tudo. Não tem mais artista. Ou você trabalha pra Marvel, você não pode ser artista. Isso. Esse é o único futuro que existe. Então é isso, sabe? Daqui a 5, 10 anos a gente vai ver como é que a gente tá. Porque olha só, gente. Existe essa possibilidade de que nesses 5, 10 anos apareça mais alguma ferramenta que revolucione tudo de novo. Sim. Sabe? O pessoal tá levando... Eu acho que a possibilidade do Midjourney daqui a 5, 10 anos ser irrelevante por conta de uma nova ferramenta é muito maior do que há 5, 10 anos ele ser uma parada que vai dominar o mundo, sabe? Pois e uma ferramenta que possivelmente vai estar usando uma tecnologia muito parecida com a do Midjourney em algum lugar do código, né? É bem possível que esse tipo de coisa comece a acontecer. Exatamente. Podia ter pra retopologia, eu ia ficar feliz. Torugo, você tá vendo aquelas tecnologias que o pessoal tá usando? Você tira 20 fotos do lugares de ângulos levemente diferentes e ele faz full extração, full scan 3D do que tá acontecendo. Fotogrametria, né? Cara, aquilo tá fantástico, saca? Eu vi um uso de fotogrametria na época que pegou fogo no Museu Nacional. O pessoal estava usando para reconstruir as obras que estavam meio arrebentadas, tirando foto do lugar, pra pegar as peças depois. Eu tô vendo aquilo chegando e causando... Assim que ele chegar no mainstream também, saca? Eu fico, meu Deus, agora você não precisa mais tirar foto na hora. Você pode fazer a fotografia depois. E tipo, not the point. Tem lembrei de uma coisa, um negócio de emprego, daqui a 10 anos emprego, não sei o que lá. Tá tendo uma tendência de muito diretor de arte usar VR pra modelar em pré-produção.
Ele faz o modelo, bom, mais do que você imagina. Muito bom. O diretor de arte, eles pegam, fazem essa escultura no VR, tipo, de cenário mesmo, de tudo, e passa pra galera, tipo, de pré-produção. Fala, ó, eu quero isso aqui. Só que, isso que ele faz não é útil em produção, ou nem pré-produção, porque tem todas as limitações. Ah, mas e quando eu não tiver? Cara, foi o que eu falei. Eu tô há 7 anos esperando um bagulho de retopologia. Não vai sair agora, entendeu? Nenhum modelador tá perdendo emprego porque o diretor de arte tá usando VR pra modelar. O que o O pessoal que ele tá usando em VR? faz... Oi? O que eles estão usando pra modelar? É Quill? Já vi Quill, já vi aquele da Adobe também, estão usando bastante. Ah, Tá em beta. Assim. nice. Mas o Quill eu acho que é o marco que mais usam, assim. Eu experimentei o Quill e que delícia. Eu quero muito brincar com aquele negócio. Então, e nenhum modelador perdeu emprego. E não vai, cara. E não vai. E não Exato. vai, sabe? Porque aquilo é basicamente uma nova maneira dele passar a ideia dele. Assim que como eu vejo que eu uso do Midjourney. Tipo, ó, cara, eu tive essas ideias aqui, vamos trabalhar em cima disso. É mais uma coisa visual É um do que, moodboard. tipo, do que... exatamente, do que você roubar o trabalho de alguém, sabe? Exato. É. Exato. Mas, então, gente, chat, faz um pouco mais de sentido? Gente, querem abrir perguntas e respostas pra gente ver o que o pessoal... O que a galera joga aí na nossa direção? Eu li. Pânico do capitalismo. Vamos lá, galera. Vamos abrir perguntas pro pessoal. Eu espero que tenha sido um pouco mais... Tipo, eu tô 100% cyberpunk com essa luz desistindo de mim. Eu espero que tenha feito um pouco mais de sentido esse lance de que não vai ser... se for tudo automatizado, pelo menos não é agora. Eu sei que parece que tá bom, mas aquilo não passa no crivo de nenhum diretor de arte nesse momento, tá? Então ainda tem muita coisa pra gente fazer. Habilidade, volta aquele comentário que eu já fiz aqui várias vezes. Fundamentos e habilidade técnica sempre vai ter lugar pra você empregar. Pode estudar fundamento que vocês vão estar seguros, saca? Vamos consertar a perspectiva dos trem do Midjourney, bora! É verdade. Né? Ai, meu Deus. Vamos ver se o pessoal tem pergunta pra nós. Mas Comentei no outro chat se vocês podem falar um pouco da parte de ética também. De usar nome de artista específico no prompt. Deixa eu voltar com esse comentário, porque eu tava falando, né? Quando eu fazia as coisas que o pessoal me passava o Dave Raposa de referência, existe uma diferença muito grande que, tipo, era a minha interpretação do Dave Raposa. Nunca ficava o plágio, era sempre passado pelo meu filtro. Eu não tava tentando realmente plagiar ele, né? E eu não acho que esse filtro existe quando você tá passando no Midjourney, né? Ele só faz o que ele foi treinado mesmo. E, de novo, se perguntassem pra mim, não poderia usar e acabou. Você escolher as imagens pra você treinar um negócio desse tinha que ser opt-in. Tipo, tá aqui as minhas imagens, e essas aqui podem. Sim. Mas de resto era não. Uma coisa também que precisa ter em mente é que o Midjourney ele só vai pegar realmente artistas que forem muito populares, sacou? Exato. Ele não vai pegar assim, sei lá, tipo o Zé Coisinha com 30 followers no Twitter e copiar a arte dele. Não Exato. vai rolar, sacou? Então, o que ele faz já vai rolar de qualquer maneira, como a Sula falou, dentro de uma direção de arte, dentro de um estúdio que, tipo, já tem aquilo ali idealizado como qualidade final, sacou? Como uma direção. Então rola, vai rolar, sacou? Mas é aquilo. Vai sempre ser ou um cara que já morreu, ou um cara que é super mega popular e já virou referência de um estilo, sacou? Tipo, e eu vejo alguns artistas, inclusive, por exemplo, tem um artista que eu gosto muito, chamado Pascal Blanchet, Uhum. e ele é um cara de, tipo, faz 3D, mas ele tem uma pegada muito de ilustração. E ele ri, sabe? Tipo, você vai no profile dele no Twitter e ele usa muito Midjourney, tipo, utilizando ele como referência, porque ele já é um cara super famoso. Então ele, de vez ou outra, ele vai lá e fala, tipo, pô, aqui, ó, gerei essa imagem aqui, tipo, by Pascal Blanchet, kkk, coloca. Então, tem muito disso, assim, porque não é uma coisa que vai tirar, por exemplo, o sustento do Pascal Blanchet. O Pascal Blanchet, ele não vai deixar de ser um cara
super referência, sacou? E super requisitado, e um artista, tipo, super famoso, porque o Midjourney tá copiando o estilo dele. Então, é uma coisa, assim, eticamente questionável, de fato, porque você tá literalmente copiando o trabalho de uma outra pessoa, um estilo, mas é uma pessoa que já está consolidada, sabe? Então isso vai acontecer de uma forma ou outra, até pelos próprios fãs do cara. Sim. Sacou? Tipo, geralmente, por exemplo, um artista que dá aula, ele sempre vai colocar um pouco da personalidade dele naquela aula que ele está colocando, principalmente se é um ilustrador. Então é muito comum, às vezes, você, tipo, pegar alunos de um artista específico e os caras, eles saem com muito dos vícios deles de desenho, de ilustração. Você vê coisas particulares que lembram o artista original. Então isso já acontece naturalmente, às vezes, até sem a gente perceber, sabe? Sim. Tem uma coisa que eu lembrei agora, que é. Até que você falou um pouco do artistas reconhecidos e tal, né? E eu vi algumas discussões no chat até sobre que. Ah, porque quem decide, tipo, no fim do dia, o que vale é o lucro, né? Então, tipo, dane-se que tem um artista que faz. Tá, é sempre a visão do artista, mas assim, vamos parar pra pensar em matéria de animação, né? Todo mundo fazia coisa da Disney e de repente, tipo, estilo Disney, que não é ruim, porque, pô, os caras, meu, eles têm 100 anos de estudo de character design, não é ruim o que eles fazem. Uhum. Só é o senso comum, é o estilo manjado, mas não é ruim. E aí, quando surgiu o Spider-Verse, que foi a revolução visual, mudou muito. Aquilo foi 100% estudo Perfeito. humano, entendeu? Aham. A inteligência artificial faz, ela pega ela pensa fora da caixa a partir de ideias que já existem, Sim. entendeu? É baseado no que já foi feito. E não nas coisas novas, né? No que está por vir. Exatamente. Então, assim, hoje em dia todo mundo quer fazer Spider-Verse. Entendeu? Todo mundo quer fazer o o que tá acontecendo? Você pega a DreamWorks, os últimos 3 filmes da DreamWorks, estão todos já com um smear maior, render mais estilizado. Mas Spider-Man é quem. muito bom, né? Isso é muito foda. Mas, sabe, todo aquele cuidado que teve do Spider-Verse, cara, é um cuidado humano. Uhum. Entendeu? E não há máquina que vá reproduzir isso. Ah, daqui a 10 anos, cara. Daqui a 10 anos a gente sempre conversa de novo, entendeu? Mas no momento, no futuro exato. próximo, entendeu? Os caras vão querer dinheiro. E pra fazer dinheiro, você tem que mudar, tem que virar a chave. Exato. E sempre foi o Mano que fez isso, entendeu? Sim. Eu acho que rola muito o ciclo comercial também, né? Por exemplo, eu cito muito a época da Hanna-Barbera. Todos os cartoons eram iguais. Hanna-Barbera, tipo, você tinha, sei lá, He-Man e você tinha qualquer outro herói da época, tipo, caralho, alguma coisa Hawks, eu não lembro agora. Mas Silverhawks. você, tipo, Silverhawks, você via G.I. Joes e, cara, parecia muito um enlatado de estilo, porque era o que era comercial pra época, Sim. sacou? Então tem esses ciclos comerciais também que definem muito o estilo das coisas. Então, tipo, da mesma forma que a Hanna-Barbera definia um estilo antigamente, Spider-Verse agora ele tá definindo um estilo, porque foi uma parada que fez um puta sucesso, foi puta fora da caixa pro momento que foi lançado, sacou? E a galera vai querer mamar naquela teta o máximo que puder, entendeu? E talvez parte do pânico seja que nesse momento o que tá aparecendo novo é a inteligência artificial. E, gente, ela vai correr o ciclo dela igual todo o resto correu. Saca? E tem uma situação que eu observei, inclusive, na época que eu tava ali nos idos de 2011, 2012, saindo da faculdade e tal. Uma coisa interessante, né? Que aconteceu uma coisa parecida no mercado de jogos. Mas é por causa de duas coisas, na verdade, né? A primeira coisa tem a ver com a barreira de entrada no mercado, né? Porque, como a gente estava falando que a arte é uma coisa extremamente elitizada, né? Então, a partir do momento que você tem que pagar, sei lá, uma mensalidade da Adobe, você já eliminou boa parte dos países com moeda desvalorizada com poder aquisitivo baixo. Sim. Né? Então, assim, na época, eu acho que mais ou menos nessa época,
estavam reclamando muito, pelo menos por parte dos consumidores, de um repeteco de jogos muito parecidos, de fórmulas muito parecidas. Aí você estava lançando ali, era FPS, era um ciclo de mundo aberto, tudo mais ou menos com o mesmo tema, ficar subindo em parede porque o Assassin's Creed tinha feito sucesso. E aí, de repente, você vê, nessa época aí, uma breve abertura por conta do que acabou calhando, né? Da abertura do Marketplace, que é a Steam hoje em dia, que é, né, o marketplace de jogos, com alguns concorrentes que não chegam nem perto dela, né, na maioria das vezes, ah, que abriu a porta para jogos independentes, né? E aí, de repente, nossa, jogos independentes, documentário do Indie Games da Movie, não sei das quantas, é o Minecraft, é o Cave Story, é o Braid, não sei o quê. E aí um monte de gente querendo fazer jogo independente, porque as ferramentas estão ficando cada vez mais democráticas, a galera usando Construct, é o Game Maker, é a Unity, não sei o quê. E aí daqui a pouco já apareceram as publishers para jogo indie, que estão financiando o jogo indie, porque fazer jogo não é barato, e o cara não tá fazendo mais no tempo livre, tá querendo fazer pagar a conta. Aí hoje em dia já tem o AAA, que é a galera que saiu dos estúdios AAA para fazer jogos independentes, tipo, sei lá. Eu acho que na época teve um artigo da Ninja Theory, inclusive, do Tamir Antoniades, falando que nós estamos lançando um novo conceito do Indie AAA, que é tipo, cala a boca, tá ligado? E o cara é um super diretor criativo bom pra caralho, na real, né? Ou pelo menos ele tem uma equipe muito boa, no mínimo. O Então, assim, existe Kojima o agora é ciclo indie, do. né? Existe o Kojima ciclo agora é do, indie, tipo, exato, tipo. abrimos porque o mercado, tipo, aí não consegue inovar, porque é muito alto risco e as pessoas só investem no que tem certeza que vai dar retorno. Só que Exato. começou a parar de dar retorno porque tá tudo igual. Você não Exato. quer jogar o mesmo jogo pela 30ª vez. Aí o mercado indie abriu e aí o mercado indie fechou de novo. É. O que é que a gente tá vivendo agora? Eu não sei. Daqui a pouco vai ter outro indie, talvez. Entendeu? O mercado vai estabilizar, o mercado vai para outra direção. Esses ciclos de expansão e contração, eles acontecem em todas as indústrias, né? Minha aposta é que a gente vai ter os AAA copiando os indie agora. Eu ainda tô esperando sair o Sim. Hades versão Já AAA, tem, já saca? tem. Pois é. Ah, Já tem vários. E tem mais uma coisa, quando você deixa muito CEO, muito empresário, muito acionista mandar num filme e pega referência de tudo que tá bom e e vai colocar junto, sai Esquadrão Suicida. Primeiro. Ou Sonic. Se esconde, né? Sai da tela. Ai, cara. Sai Morbius. Aí Morbius, exatamente. Que são basicamente filmes que a galera fala, nossa, amo essa ideia, bota junto. Só esses filmes, Não, cara. é um caso de assim, você não pode ter uma mesa executiva completamente destacada do público, o fato de que eles fizeram um relançamento do Morbius. Porque tava no Twitter gerando buzz do caramba, eles, nossa, vai dar dinheiro dessa vez, agora vai. Aí, tipo, a gente quase conseguiu botar uma empresa num looping de falência, deles fazerem vários relançamentos, porque... Eu acho que aqui, né, a gente consegue concordar que uma das piores coisas que existe é o tal do design by checklist e sabe, design por comitê. Vamos todo mundo Sim. votar com a melhor opção e aí o que sair e, tipo, não é assim que funciona, não é assim que você vai fazer um projeto bom. E quando o pessoal vem nessa coisa de vamos garantir o máximo lucro, cai-se muito nessa falácia e aí começam os flops. E aí o pessoal tem que abrir mão e tem que deixar quem vai fazer realmente direção de projeto assumir de novo. E repete. E a gente tá nesse ciclo já tem algum tempo já. Ninguém tá falando mal do Morbius, a gente só está comentando que o lançamento dele foi controverso. Ainda não. Me dá meia hora. outra live, galera. Eu não assisti. Eu não assisti nem o Sandman ainda. Precisamos de tempo. Né? Mas se a gente começar a entrar nesse aspecto da indústria, dessa coisa do o conservadorismo da indústria de querer fazer o que é garantido e o garantido parar de dar dinheiro, e aí o pessoal entra nesse ciclo de vamos jogar tudo fora, vamos começar de novo, e aí chega alguém que não tá na corrida e fala, então, é assim que faz dinheiro agora, aí todo mundo copia, e aí repete. Gente, a gente tá assistindo isso acontecer tem muito tempo, sabe? Talvez pro pessoal que seja um pouco mais novo isso seja um pouco mais surpreendente, mas depois de um tempo você realmente acostuma com essa realidade, com essa coisa do o pessoal ficar preso nas coisas que dão certo e flopar espetacularmente, saca? Então infelizmente, ou felizmente, na verdade, né? Felizmente, trabalhar com arte não é uma coisa de repetir só o que já deu certo antes. Não é assim que funciona. É por isso que eles precisam da gente.
E é por isso que a gente continua atacando o Rebu. Né? Tem mais pergunta aí? Teve algumas meio filosóficas, assim. Manda. Eita. Sula, pergunta, mas uma vez que o estilo revoluciona o mercado, o que impediria a IA de seguir dessa fórmula? Temos que nos formar artisticamente esperando trabalho no próximo Spider-Verse ou Arcane e depois deixar aguardar mais 4 anos para trabalhar em outro estilo que revolucione? O problema da IA é que ela substituiria a mão de obra em cima de algo que é manjado. Acho que sim. Tem um ilustrador das antigas chamado Benício. Benício fazia pôster de filme na década de 80. E o Benício tinha um pensamento que eu acho que ele responde a sua pergunta. Se você deixar a sua ilustração envelhecer, você vai perder relevância para o mercado. Então ele falava principalmente da importância de desenhar penteados. Que os penteados mudavam muito de uma década para outra. Se ele continuasse desenhando o cabelo do jeito que ele desenhasse na década de 80, na década de 90 e 2000, ninguém mais contratava ele. Então, essa parte de você se manter, o que está sendo produzido no mercado, eu acho que ela é parte da profissão. Quando eu trabalhava em publicidade, que eu pegava uns diretores de arte mais velho, gente, a galera queria cartoon década de 60. A referência de cartoon do pessoal era Tom e Jerry. E a gente ia lá e falava, gente, não é Tom e Jerry que vocês querem, hoje em dia é Cartoon Network. Hoje em dia, na minha época eu estava em publicidade, é Ben 10. Vocês vão ter que fazer Ben 10, não é Tom e Jerry. Ai, mas esse desenho era tão feio. E tipo, não é pra você, é pra um outro público. Então, esse conhecimento, essa relevância na área é parte do nosso conhecimento técnico, tá? A gente precisa se manter relevante de vários aspectos. O que vocês acham a respeito disso? Não, acho que cai no caso da galera que reclama, por exemplo, que refizeram Thundercats. E não entende que aquilo não tá sendo feito pra ele. Tá eles. sendo. Sacou? Tipo, o público-alvo já é completamente diferente, com tipo, uma visão de mundo completamente diferente, referências completamente diferentes. Então acho que o artista ele tem que estar muito ligado nisso, nessa questão de tendências, porque a gente tem uma questão da gente se fechar muito nas nossas referências e achar que aquilo dali, tipo, por uma questão de, sei lá, tipo, afinidade, aquilo tá funcionando e você vai se manter sempre daquela forma e você acaba esquecendo todo o resto, sabe? Então, tipo, eu acho que é importante, tipo, é muito mais importante você entender o que faz você ser relevante naquele momento, especificamente no mercado, do que você ficar preocupado se uma AI vai tirar o teu emprego, sabe? Porque a AI é aquilo que eu comentei lá no início. É uma coisa que, tipo, vai ficar ultrapassada porque vai ser sempre igual, vai ser sempre a mesma coisa, ou tipo, ela vai se atualizar, mas vai ter sempre cara de AI. Você não, você é um cara que tipo consegue se adaptar, você consegue pescar coisas que estão funcionando naquele momento, você consegue tipo projetar coisas que ainda não estão tipo em voga, mas que poderiam ser, sacou? Então acho que essa questão de você conseguir pescar o que funciona é muito mais importante do que você reaproveitar o que você acha que funciona. Sabe? Perfeito, perfeito. A carreira de arte, ela é constante, né? Ela nunca é estática. Sim. Isso é um comentário que eu costumava fazer, que se você não trabalha com arte, você olha um artista e você considera ele bom ou ruim e acabou, como se fosse uma coisa estática. Mas a partir do momento que você trabalha com arte, você sabe que isso é sempre uma jornada. Aquilo que você considerava bom, a pessoa pode se mover daquilo e começar a tomar decisões diferentes, e o estilo evolui, e sabe, a carreira, as decisões artísticas, elas estão sempre em movimento. Então, faz parte da gente surfar essa onda, sabe? Né? Uhum. Tem mais Eu pergunta, Lau? levantaria também, Não, mano. com relação a isso especificamente, é que assim, existe o eterno conflito entre você, artista, desenhando para você, e você, artista, desenhando para um cliente, né, e para o público. Trabalhando com jogos hoje em dia, para mim é muito doido, porque várias vezes eu me vejo fazendo determinadas coisas que eu olho e eu penso, tipo, eu não jogaria esse jogo. É porque eu não tô fazendo um produto para mim, Você tá né, eu tô falando pros fazendo um outros. produto para outras pessoas, assim. Exato. Então eu tenho que levar em consideração que eu tenho uma visão específica que pode dar um certo frescor, talvez para uma coisa que talvez já esteja batida, ou então que é uma coisa que estão buscando hoje, mas assim, eu também não posso fazer só para mim, porque senão eu não estaria trabalhando
numa empresa. Eu estaria fazendo jogo no meu porão, ou então eu tenho dinheiro para me sustentar e eu vou fazer jogo para mim até o dia que eu, sei lá, conseguir capturar alguma coisa aí que está sendo demandada no mercado. E aí também tem aquela coisa de assim, qual é o artista que você quer ser? Eu quero desenhar igual fulano, eu quero trabalhar no mercado tal, ou eu quero ter o meu estilo. E essas três coisas vão entrar em conflito a sua vida inteira, sabe? E Ah, a resposta e pra o essa pergunta conflito, muda, né? o ultimate conflito que é eu tenho que pagar boleto, né? E aí, dane-se o que você quer. Exato. O Você vai aluguel trabalhar com o chega. que tem. Eu trabalho com pré-produção, né? Então, geralmente é conteúdo ou é pré-escolar ou do máximo PG-13. Eu já fiz algumas coisas para 16 anos, mas geralmente é ali naquele meio do PG-13 ali, né? E, cara, fazer conteúdo pré-escolar é você completamente se desligado do que você gosta ou não. Porque não é você, é uma criança, saca? E assim, tem o lance da noção, tipo, de você se colocar no lugar do público, saca? Tipo, e isso é uma coisa que eu acho assim que eu não que te volto pro fator humano, porque assim, você se projetar, tipo, se eu fosse uma criança de X anos, eu gostaria disso aqui que eu tô fazendo? Entendeu? Ou se eu fosse Muito sei lá, bom. um guri de 13 anos, eu ia gostar disso aí que eu tô fazendo? E aí voltando pro AI, eu não sei se um AI teria essa sensibilidade. Tem Ele poderia essa. pegar o que o mercado gosta, Uhum. mas é o que o mercado. Cara, criança cresce rápido. Não, perfeito. O que a minha sobrinha gostava quando ela tinha 3, ela já não gostava mais quando tinha 5. Saca? Acho que o Moco tá passando por isso. Eu tô vendo coisas, tipo, indizíveis no YouTube hoje em dia. Não, perfeito. Não, eu acho que é bem isso. Eu lembro que essa coisa do se adaptar ao público-alvo, entender que a arte que você está fazendo não é para você, é um treinamento extremamente importante para a gente estar trabalhando para essa área de cliente. Abre mão do que é para você e vai fazer o que o seu cliente quer que você faça. A arte do Sabe? desapego. A arte do desapego, exatamente. Por isso, inclusive, que a gente fala tanto do pessoal fazer arte pessoal, né? Se sente necessidade dessas coisas. É importante pra gente manter essas coisas. De verdade. Manter a sanidade, né? Muito Tula, bom. são Gente, 9h30. olha só. 9h30, normalmente esse é o horário que eu encerro a sessão. Eu queria agradecer muito vocês pela meu Deus, pela presença. Isso, essa é a palavra que eu tava procurando. Obrigado demais. Espero que tenha sido legal pra vocês também. Chat, espero que tenha dado um pouquinho mais de esperança pro pessoal aí, pro pessoal ir estudar, saca? Que não tá nada perdido, tá? É só uma ferramenta nova. É só mais um dos apocalipses que a ilustração sofreu. Certinho? E, gente, Só de deu novo... briga no chat. Oi? Só deu briga no chat. Meu Deus. Ainda bem que eu não tô lendo. Vocês que estão no chat aí se comportam. Ó. Gente, muito obrigado mesmo pela presença. Vocês foram ótimos. E se vocês deixarem, a gente chama de novo depois. Eu aceito o convite. Isso aí, obrigado pelo convite. Certinho, então, gente. Tchauzinho, boa noite, até semana que vem. Beijo! Valeu, galera.